Bom dia. E o dia? Hoje é quarta, 3 de fevereiro. E aqui com toda certeza ninguém amanheceu de ressaca. Sim, aqueles que iam para a praia para honrar quem eles com toda certeza acreditam. E se é assim, a vida tem sido difícil. E por que isso? É porque a gente sabe que o tempo é difícil para quem vive disso. E aí se vive disso? Aqui se vive muito disso, o que é muito esquisito. Ok? Sim, porque aqui não se tem muito assim. Aqui se vive de um jeito esquisito. Ok? É, aqui tem tanto mendigo. O quê? Pois é, tem muita gente de fato desentendido. Ah, sim. É do tipo. É, do tipo sem tipo. Aí não se preocupam com nada disso. Porque, sim, porque quem vive disso não é divertido. Também é tão esquisito. Pois é, mas se alimenta esse tipo de registro. Ok? É isso. Esse sacrifício. Você viver de fato servindo enquanto o outro está se divertindo e não se lucra, quer dizer, não se faz, quer dizer, o tempo é sempre difícil. E o que vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar de um mundo um tanto quanto difícil. Também tem isso? Também tem isso. Nós devemos, de fato, atravessar, voltar, levitar, mergulhar, nadar, rastejar, engatinhar. Deus me disse para a gente aceitar as coisas, quer dizer, Deus me disse para eu simplesmente respirar. Dentro, fora do ar, dentro do ar, enquanto bolha de ar. Que tipo de coisa Deus esteve ali solicitar? Foi isso que Deus me disse. O quê? Sim, Deus me disse assim: deixe os seus olhos registrarem tudo aquilo que você alcançar. Porque eu tenho certeza de que na hora H você vai saber falar tudo aquilo que vierem lhe perguntar. Aí eu disse, santo Deus, eu vou ter que saber de fato nadar. Sim, porque não é fácil. É isso. O planeta aí é Kiko mesmo? Falaram que o planeta tinha um certo tom amarelado. Falaram? Sim, porque isso era fato. Porque se falaram que era necessário o povo ser vacinado, que o planeta deixou de ser azulado, passou por um certo processo rosado e daqui a pouco estava tudo amarelado. E foi o esperado? Aí aqui está. O quê? É isso. Não se pretendia pintar o ar. Não, não. Não era exatamente isso que estiver a desejar. E o que estiver a desejar? É isso. A gente pensou que pudesse administrar coisa que Deus esteve a criar. E Deus esteve a criar? Sim, porque Deus disse assim: haja luz. Santo. Aí eu estive a imaginar. O quê? Sim, porque na treva eu estive a entrar. Eu falei, santo, se alguém acender de fato aqui um fiasco que seja para enxergar, é tragédia no lugar.
Mas aí eu vi o que passos chegar. O quê? É no trono. O quê? Sentar. Eu disse, falei. Aí. O quê? Aí quando os meus olhos estiveram a alcançar toda a luminosidade do lugar, eu disse, oh meu Deus. Será que fui eu que estive de fato a falar? Haja luz nesse lugar? O quê? Foi isso. Um dia eu estive a acordar. Vi gente de fato querendo mandar e desmandar. Eu disse, gente, que história é essa? O quê? Uma escuridão a plantar. Eu disse, haja luz nesse lugar. O quê? Sim, porque eu vi Deus chegar. Eu disse, olha, se Deus esteve a criar a luz que ele sabia de fato administrar, por que eu não posso falar? Haja luz para de fato eu me enxergar e eu mesma saber administrar cada passo que eu vou dar. Porque é isso que Deus está a me solicitar. O quê? Aí começou de fato uma guerra no lugar. O quê? Foi por isso que eu de fato soube administrar as coisas que eu de fato posso realizar. Porque antes disso, a minha casa eu tive que governar. O quê? É isso. Essa é uma questão peculiar. Sim, não dá para você acreditar que você pode sair do lar, administrar o que você vai encontrar, se no seu próprio lar você não consegue sequer sentar. É o quê? Foi isso que Deus esteve a me mostrar. Nós estamos a falar de qualquer lugar. Porque, sim, porque Deus disse, quando a gente quer alcançar coisas que a gente deseja, de fato, administrar, a gente precisa, em primeiro lugar, o quê? Entrar na casa que a gente estará a habitar e desejar, de fato, ter o quê? Um lugar para sentar. Ah, eu entendi. Sim, porque aí qualquer um vai poder entrar e você vai estar lá exercente para conversar. Você vai ter o que dizer, vai ter o que oferecer, vai ter como responder, porque tudo aquilo pertence a você. Agora eu já estou a entender. Foi isso que Deus me disse. Tome conta do teu ser, ok? Para ninguém lhe dizer o que você tem que fazer, o seu modo de ser, o que vai acontecer com você. É você que tem que responder por tudo que você pode fazer. Santa, assim até bolha você vai poder comer. Assim, bolha eu pude comer. O que? Sim, para poder viver tudo aquilo que Deus esteve a me conceder. Eu não poderia dizer assim, oh, o mundo é lindo. Oh, como assim? O mundo é esquisito? Quer dizer, o mundo é de um modo, quer dizer, o mundo foi criado bonito. Bonito? Mundo rico. O quê? Sim, tinha tudo quanto é tipo de registro. O quê? Deus não deixou tudo. Deus não deixou, de fato, nada sem registro. O quê? É por isso que o mundo ficou difícil. O quê? O homem quis, de fato, mudar isso. O quê? Aí começaram a edificar altar de sacrifício. Muita gente não esteve a gostar, altar a espalhar, uma confusão no lugar. Aí resolveram, de fato, edificar uma espécie de lugar para todo mundo o quê? Admirar. Santo, já estou a entender o que Deus está a lhe dizer. É isso. Deus me disse assim: qual é, de fato, o lugar que qualquer um do mundo tem vontade de entrar, pelo menos para conhecer o quê? Aquilo que Hollywood esteve, de fato, a dizer.
Eu falei, é isso é isso aí. Ok? Aí Deus disse assim, lá tem água para se beber? Eu disse, ih, vai feder. O quê? Eu disse, assim, tem? Água tem. Agora, é necessário, de fato, a gente dizer que não é fácil beber a água que eles têm para oferecer. Deus disse, lá tem o que comer? Eu disse, lá tem a maçã podre do poder. E se a gente de fato desejar comer a maçã podre do poder, a gente vai ter que responder com a verdade do nosso ser. Por quê? Sim, porque é necessário de fato esclarecer tudo aquilo. É isso que é a nossa visão, quer dizer, que é a nossa curiosidade, quer dizer, tudo aquilo que a nossa sabedoria foi capaz. É de nos conceder. Santo, aí de fato é necessário a gente querer enxergar problemas no nosso próprio lar. E tem todo lar tem problemas para se administrar, mas se a gente souber colocar o quê? Quer dizer, cada coisa no seu devido lugar, você vai saber de fato administrar qualquer um, o quê? Que se achar no direito de querer mandar a casa que você de fato vai dominar, quer dizer, vai herdar, quer dizer, vai administrar, vai habitar. Ah, agora eu estou a entender. Deus esteve a dizer para a gente querer ver as coisas do poder. Foi isso que Deus disse, olha, quando a gente de fato sai para caminhar, a gente pode passar em qualquer lugar. A gente é livre para enxergar ou não enxergar. A gente vira para aqui, a gente vira para lá, a gente vai conversar, a gente pode olhar até para o ar, sem de fato nada reparar. Mas dentro do nosso lar, assim não dá para a gente de fato andar. Santo. Aí é muito mais grave do que a gente possa imaginar. Pois que Deus esteve também a me falar. Deus disse assim, olha, quando a gente começa a ignorar as coisas do próprio lar, aí é o pior que se pode realizar. Ok? Aí, de fato, a pátria vai se danar. O quê? Sim, porque se cada um deixar de administrar os problemas que o lar estará a causar, imagine quando a gente juntar várias ruas do lugar, o que será? Santo! Agora que eu estou de fato a entender o que Deus esteve a lhe dizer, é que nós soubemos o que fazer para tudo isso aí se perder. É para a tal democracia que estiver a pretender, é não acontecer. Santo Deus! Porque o primeiro chefe do poder é a família. É aquele que vai receber a prole, quer dizer, aquilo que Deus esteve, quer dizer, a fazer, quer dizer. É isso, santo. Então, se eu deixo de pertencer a algo que vai me dizer exatamente como tem que ser dentro daquilo que eu estou a viver, aí fica muito difícil a gente entender as coisas que estão a acontecer longe desse pequeno poder. É isso, é uma questão de hierarquia. Ok? Sim, porque é necessário ter hierarquia familiar. O quê? Saber administrar o mais novo ao mais velho do lugar. Santo, agora que de fato a coisa vai se danar. A coisa vai complicar, porque se a gente de fato extermina o direito, o que do povo americano procriar, como é que a coisa vai se dar? Por quê? Sim, porque para procriar era necessário casar. O quê? Deus tinha que abençoar.
Sim, assim a gente soube respeitar cada religião, quer dizer, o modo de pensar familiar. Por quê? Sim, porque se tinha uma casa, onde alguém estava a habitar, e esse alguém esteve a simpatizar com alguém de outro lugar, que tinha um modo diferente de pensar, era necessário um acordo firmar para manter os vínculos, com a religiosidade do lugar. Não poderia de fato apagar para a memória do antepassado honrar. Santa, agora eu entendi. Para de fato duas árvores se juntar, era necessário saber de fato o lugar que cada um esteve a habitar e ter de fato vínculo familiar. Saber a hora certa de voltar para honrar quem esteve a ficar. Não poderia de fato apagar uma memória para outra memória plantar como fosse filho sem lar. Santo, e o que estiver a realizar? Aí sabe como é que é? Essa história de fruto germinar em qualquer lugar, de fato aí a gente esteve de fato a aproveitar o quê? De quem esteve a chegar aí para manipular e deixar o quê? É isso, deixar de fato quem esteve a chegar livre para espalhar qualquer coisa no lugar. O quê? Passando por cima de quem estava lá com esse pensamento bem peculiar. Santo, e aí? Aí, de fato, você passou, de fato, a habitar fora do próprio lar. O quê? Você passou a não se encaixar. Uma sociedade estiver a criar em que o próprio povo americano esteve, de fato, o quê? É isso, não teve o seu lugar. Santo. Aí Aí o tempo esteve a passar, o pensamento a espalhar, espalhar, espalhar. A dita religiosidade a gente esteve de fato a apagar. E aí virou essa tragédia que a gente. O que a gente aqui está, de fato, a salientar. Como assim? Religião passou a ser, de fato, uma espécie de fundação. E não era assim, não. Religião era o símbolo maior da nação. O quê? Sim, era símbolo da união. Símbolo? Sim, símbolo dessa comunhão. Isso, de fato, era o sentido de religião, de união, o símbolo maior da nação. Santo. Deixa eu ver se eu entendi. Havia uma igreja ali. Sim, onde era permitido se divertir, mas consciente do que estava por vir. Responsabilidade de ir e vir. Aí outros pensamentos chegaram ali. O quê? Aí o, o tal se divertir não era bem assim. O quê? Não se tinha por vir. O quê? Não se tinha antes nem depois de. Porque tudo se podia, quer dizer, tudo se vivia, menos de fato aquilo que menos menos aquilo que seria de fato a responsabilidade, quer dizer, aquilo que seria a dita cidadania. Ah, começaram de fato a viver assim, cidadania se plantava ali. Do jeito que
estiveram a concluir ser bom para se unir. Mas quando começaram de fato a deixar pensamento espalhar, sem a cidadania do lugar, aí pronto. O quê? Aí muita coisa estiveram a inventar. O quê? Sobre o pensamento de religiosidade de lugar, o que não é fato. Não, não é fato não. Começaram de fato a inventar, que estiveram a matar, que raça estiveram de fato a criar. Olha, tanta coisa que estiveram a criar para de fato tirar do povo americano o direito de ficar, de ter lá, fincar raiz no seu pensar. O quê? Aí, isso foi feito antes mesmo de democrata governar. O quê? É isso. Passar o rodo no lugar. O quê? É isso, esse alvoroço. O quê? Quando a gente viu que, de fato, ali tinha um rio. O quê? É isso, que ali... Quando a gente, de fato, sentiu que um pensamento novo surgiu, aí a gente pensou assim, eu vou de fato, eu vou procurar. Engraçado é que pensaram que é, em cada lugar existia uma espécie de pensamento é, que desejava tirar vantagem do lugar. Ok? Sabe como é que é? A banda podre que estiveram a alimentar. Aí quando resolveram essa banda podre é, 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 se juntar para de fato prejudicar aqueles que plantavam de fato raiz do lugar, aí começaram, okay? De forma bem particular a inventar. E tem isso? É só a gente desejar de fato enxergar a casa que a gente está habitando. Aqueles lugares em que de fato a raiz, o quê? Sim, que o cavalo estiver a dominar. O quê? Sim, sabe como é que é? Americano gostava de fato, o quê? De um cavalo, o quê? Adestrar. Quando a gente de fato viu que existia esse tipo de pensar, cavalo americano, em tudo quanto é lugar, que não se permitia dominar, que era a voz forte do lugar, e que quem tinha raiz estava a procurar, aí em cada cantinho resolveram de fato se juntar para criar o quê? Uma espécie de factoide, como costumam falar, para de fato prejudicar. O quê? Aí crime, o quê? A de fato cair sobre quem de fato era o forte ali. O quê? Aí cada um esteve de fato a se divertir. O quê? Às custas de quem um dia foi feliz ali. Isso teve princípio, meio e fim, e não e foi muito ruim, do tipo ruim mesmo, para cada um ali. Ok? Aí a família, porque estiveram, de fato, famílias estiveram a extinguir. O quê? Com medo de admitir que pertencia àquele ente ali. Assim, não foi tão simples assim, não. Mas tudo isso aí que nós estamos a consumir tem, de fato, o que tem passado aí. Tem passado. Tem passado. E um passado muito, muito, muito desgraçado. O quê? Aí a gente criou uma espécie de vara. O quê? É isso. Uma espécie de vara judicial é, prontinha para, de fato, viver. O que? Esse carnaval. Quer dizer, para
alimentar esse mundo canibal. Alimentar, sim, porque você sabia o que fazer, a quem recorrer, o que dizer, e de repente a família estava a morrer sem ter a quem recorrer, porque a vara iria dizer o que esteve a acontecer, como se de fato eles tivessem esse poder. Santo! E onde é que entra a TV? Espalhando notícia que nunca esteve a acontecer. Mas se aparece na TV, quem de fato não vai crer? O quê? Aí de fato, sabe como é que é? Tanta gente querendo aparecer, ter de fato uma pontinha na TV. Sim, porque a TV esteve de fato A TV esteve o tempo todo a promover o pior de cada poder. Ok? E quando certas coisas começavam a acontecer, a audiência da TV, o que é essa? É, conseguia permanecer. Então, passou a ser benesse promover o pior, o que sem se importar que vidas humanas estiveram a arrancar para matar o pensamento do lugar. E tem esse pensamento lá, é um pensamento até difícil da gente de fato encontrar. Por quê? Medo! Medo! Quem tem coragem de falar? Quem tem de fato antepassado? O quê? Enterrado? O quê? Odiado, porque apedrejado, porque tendo de fato até o que os órgãos, o que sexuais arrancados, como se eles fossem de fato usados para servir o diabo. Tem isso. O mundo é difícil. Por quê? Foi isso quando Deus me pediu para entrar nesse mundo tão difícil. Eu disse, oh Deus, esse mundo é tão esquisito. Mas como é que eu vou falar disso para o povo dos Estados Unidos? O quê? Sim, que ali inventaram de fato um mundo, inventaram de fato essa espécie, inventaram altar de sacrifício para de fato eles não terem sequer o direito de terem registros. O quê? Ainda tem mais essa. O quê? É isso. A gente tem que falar. Filhos eram arrancados do lugar. A gente era de fato obrigado a enxergar o que eles estavam a realizar, porque se assim a gente não viesse aceitar, a gente tinha certeza de que outro eles iam buscar para de fato esmagar até a gente desejar olhar e saber, nunca mais vão poder falar desse modo familiar. Santo. Aí foi fácil, de fato. Okay. Foi fácil democrata chegar, se espalhar em tudo quanto é lugar. Tinha respaldo para assim realizar. Assombrado o povo esteve a ficar. O quê? É isso. Também isso é muito difícil de se dizer. O quê? Sim, porque muita coisa esteve a acontecer. O quê? Dentro desse poder. Sim, porque a gente fala de fato de um poder onde uma tal Guerra Fria esteve a acontecer, mas a gente deveria ver que existia uma Guerra Fria antes mesmo da Guerra Fria que a gente está a saber. O quê? Medo? O quê? Sim, porque se a gente espalha medo, o quê? Sim, é, a gente sempre vai conceder autoridade para alguém dizer o que a gente tem que fazer.
Santo. Assim, de fato, a gente vai beber sempre da fonte do poder. A gente nunca vai ser o poder. O quê? Que a gente, de fato, deve responder. A cidadania a gente esteve a perder. Agora eu estou a entender. É isso. Quando eu, de fato, sou obrigado a beber daquilo que estão, de fato, a me dizer como fazer, como é que eu vou responder? Sim, se eu, de fato, sou obrigado, existe um medo muito grande em meu ser de dizer que assim eu quero viver. Mas eu sei que se eu dizer, embora não venha aparecer na TV, eu vou sofrer de uma maneira muito difícil. O quê? De se esclarecer. Porque todo o judiciário esteve a se corromper a esse modo de ser. Porque meus bens eu vou perder, a minha família eu vou sofrer. Porque eu não vou ter direito sequer de beber um único copo de leite. Porque se é do dinheiro, quer dizer, um único copo de leite para de fato um dos meus órgãos para eu sobreviver. O quê? Aí a gente resolveu de fato dizer que pena de morte iria resolver. O quê? Aí demos poder para o outro dizer o que você esteve a fazer e aí você tinha certeza de que você iria morrer, sem nada a família poder dizer, a não ser sofrer com você e lhe dizer: tenha certeza de que Deus estará a ver. A gente só não sabe de fato quando isso vai se resolver. O quê? Pode. Se quiserem saber, pode procurar saber. Quer dizer, voltem. O quê? Entrem. O quê? Conheça a história do poder. Os pontos chaves do que esteve a acontecer, do que estiver a dizer. Por que que o povo americano esteve a se dissolver, aceitando tudo quanto é tipo de poder, sem nada poder fazer? Medo. Você sabe o que é sofrer? Ter medo de dizer que esse é o seu jeito de ser, que é dessa maneira que você quer viver? Não tem direito sequer de dizer que não aceitam de fato esse poder. Americanizados passaram a ser, depois globalizados e agora massacrados. Um povo idolatrado, mas que o tempo todo é alvo do crime organizado. Tudo com apoio do poder que aí, de fato, foi edificado. Tudo com esse poder que aí foi edificado. Não tem, de fato, quer dizer, não existe um outro alvo, a não ser, de fato, manter o povo assim, nessa condição de ídolo, como se isso tivesse princípio, mas colocar o povo nessa condição aí foi bom para tudo isso que eles edificaram aí. Assim, o povo não consegue de fato distinguir princípio, meio e fim. Como eles chegaram aí? Cadê a história de quem se vivia aí? Cadê o caminho que eles de fato conquistaram?
Onde é que de fato está o povo honrado? Agora é globalizado? Um, um, um país governado o tempo todo pelo crime organizado? E você não consegue de fato separar sequer um dado, porque tudo é criado para alimentar esse mundo de fato globalizado, onde tudo que é falado é direcionado para você ser humilhado, massacrado, separado, detonado. Você não tem direito de ter sequer um pensamento seu, sensato, de acordo com aquilo que de fato em ti foi criado. Você o tempo todo é direcionado para ser servo do diabo. E aquilo que se diz religioso, religioso, de que fato? De que lado? Onde é que está, de fato, o culto organizado? Sim, o que tem é culto globalizado. E aquilo que é globalizado está longe de ser edificado como culto organizado. É fruto do pensamento, de fato, enraizado. Você não tem sequer condições de escolher um lado. Você não tem. Porque você vive assim, no além, daqui a pouco, porém, depois eu passo para o além, depois para o porém, e aí você fica assim, ó, meio que alienado. Passado, tentando de fato encontrar um dado. E tudo isso é fato. É fato. Todos aqueles que desejaram de fato plantar um pensamento familiar para ter o direito de ter lá, de acordo com o seu próprio pensar, esse foi entregue ao crime organizado para ser de fato massacrado. E isso vai ser encontrado. Está no porão do judiciário. Deus me disse, é bom deixar lá esse recado. O mundo não é assim, é tão fácil não. Aqui no Brasil, nós temos passado. Sim, aí nós temos um passado também no porão do judiciário, que também aqui já foi falado. O povo lá, americanizado, tem um passado muito difícil de ser, de fato, enxergado. Mas é necessário a gente compreender o que é o judiciário. O judiciário é fruto, esse judiciário é fruto do crime organizado. E isso deve ser falado. Basta a gente, de fato, analisar os dados. O ar sendo aromatizado, amarelado, ou melhor, amarelo, de direito de fato. Um ar que está sendo queimado, um problema criado, e a gente não sabe de fato como resolver o fato. Um povo sendo vacinado, o, e, e a gente não sabe sequer o que está sendo de fato
executado. Mas eu digo, está tudo sendo acompanhado. Pelo Deus, que nunca foi criado nem inventado, mas pelo Deus de direito e de fato. E eu sinto muito por tudo que aqui tem sido falado. Mas eu não sirvo ao diabo. Eu não alimento o mundo alienado. Mundo criado para dar resultado. O que existe é fato. Fato. E fato é fato, não pode ser mudado. E não importa de fato o quadrado. O espaço geográfico não muda fato. Não muda. Se aqui temos passado, nos Estados Unidos, o passado é inacreditável. É algo, de fato, muito complicado. Então, o recadinho está dado. Eu tenho certeza de que Deus sempre vai me conceder o direito de viver a vida dele é meu ser. Foi o que eu desejei fazer. E se é assim, eu posso de fato definir princípio, meio e fim do que se vive aqui. E infelizmente é isso aí. Obrigado, meu Div. Obrigado por confiar em mim. Porque nós temos certeza de que é assim. Obrigada, obrigada.